Brumadinho. E a devastação ambiental permanece, né, chamando atenção na área ali que vai da mina do Córrego do Feijão até o rio Parauapebas. Então foi uma avalanche de lama liberada, cerca de 7 milhões de metros cúbicos de rejeito que ainda estão depositados nesta área. E eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, professor do IEE, e conversa com a gente sobre esse tema. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes, é um prazer falar com vocês. Professor, um ano desta tragédia, após um ano, que balanço o senhor faria sobre o principal dano, né? A gente pode dizer, não dá para quantificar se o dano foi maior, ambiental, humano. Me recordo bem que logo após a tragédia, o diretor da Vale disse que a tragédia era mais humana que ambiental, né? Sem dúvida tem um aspecto humano extremamente importante, porque houve uma perda muito significativa de vidas, várias famílias foram afetadas, comércio extremamente prejudicado na região pela paralisação das atividades, né, da mineração, mas também há um dano ambiental muito grande e ele não vem sendo abordado com a mesma intensidade das perdas humanas, do prejuízo social, né? Como você disse, é difícil dizer assim onde o dano foi maior, mas a verdade é que o dano ambiental ele é muito mais persistente do que os danos pessoais, porque no final as famílias acabam, né, de certa forma, absorvendo as perdas, enfim, a vida segue para aqueles que aqui continuam. Só que o dano ambiental, infelizmente, ele é de difícil reparação, porque a lama, a gente tratou disso, né, no ano passado aqui, mas a lama ela se sobrepõe à camada original de solo. Essa lama é uma camada sem material orgânico, então ela dificulta qualquer florescimento de uma nova vegetação. Ela atinge áreas inacessíveis, né, isso torna muito difícil a sua remoção. Tem todo o prejuízo que você acabou de comentar em relação ao rio Paraupeba. Enfim, os danos eles são extremamente significativos e tudo que a gente vê em termos de movimentação da Vale, né, ao longo desse ano foi no sentido de promover uma reparação em relação às perdas humanas que aconteceram, comércios que foram prejudicados, enfim, atividades que foram paralisadas, mas muito pouco se falou em relação à reparação ambiental e só recentemente que a Vale começa a desenvolver um plano a respeito disso e a alegação foi de que ela não tinha autorização para fazer a remoção desses rejeitos, né, e colocar ele numa área definitiva. Tinha uma espécie de área de espera que estava sendo utilizada, mas mesmo assim essa remoção já é muito complexa, muito difícil, pela falta de acesso a muitos dos locais atingidos, né? Então ele é um dano muito significativo e de difícil reparação. Eu concordo nos dois lados, tanto do ponto de vista social, né, as perdas, né, por mais que você tente monetizar isso, falar assim, olha, quanto custa cada vida, né, isso as perdas acabam sendo irreparáveis, mesmo que as famílias acabem tentando superar isso e seguir adiante, e o dano ambiental realmente ele não é quantificável, dado a extensão com a qual ele se apresentou. Claro, a Vale vem divulgando, com a proximidade, inclusive, dessa data de um ano, dizendo que deu suporte, vem dando suporte aos atingidos, às famílias, que tem feito diversas ações, iniciativas de reparação, tanto no âmbito social, ambiental, de obras e de segurança. E a questão uma delas, o senhor já tocou no ponto, que é retirar todo aquele rejeito, para tentar recuperar minimamente a área. Né? E a outra é a situação das demais barragens em Minas, são muitas, em situação semelhante. Na época também da tragédia, logo em seguida, a Vale disse que ia, tem um termo específico para isso, descaracterizar ou desestruturar, acho que é um plano... na verdade ela ia encerrar a utilização... Para encerrar a utilização de barragens do tipo da de Brumadinho. Na verdade isso é uma determinação legal, não é uma... É uma obrigação, É uma obrigação legal. Ah, certo. Isso vem sendo feito? Não, isso vem sendo feito. O que acontece? Esse desastre, ele evidenciou uma situação
muito grave que ocorria em Minas Gerais, e não só em Minas, mas também em outros estados, né? Nós temos 2 barragens aqui na zona norte de São Paulo, que elas não têm um plano de contingência, elas não têm um alarme sonoro, né, para avisar em caso de emergência, né? Isso já, um ano depois de Brumadinho, a situação que foi apontada pela imprensa na ocasião continua exatamente Por exemplo, a mesma. Mas ficou claro que a situação de Brumadinho ela se replicava em várias outras barragens. O que aconteceu em Brumadinho basicamente foi o seguinte: a barragem ela não estava mais sendo, né, utilizada para deposição de rejeitos, mas ela continuava, obviamente, recebendo chuvas, enfim, até que ela possa ser considerada totalmente inerte, isso demora muitos anos. E essa barragem ela foi deixada de lado pelas equipes, né? Todo o inquérito, o indiciamento, toda a investigação da Polícia Federal aponta isso. Quer dizer, havia toda uma cadeia de comando que tinha noção do que estava acontecendo, mas não tomou as devidas providências, porque o chamado fator de segurança para a liquefação, que foi o fenômeno que aconteceu na barragem, praticamente ela se desmancha, né? Ele era extremamente baixo. Isso já era conhecido em agosto do ano anterior, ou seja, cerca de 5, 6 meses, um dos relatórios da Tuvisud já apontava isso. Exato. E essa era uma situação que se replicava em outras barragens, né? E aí chegou um ponto em que as empresas de consultoria, elas tinham um receio muito grande de assinar os laudos liberando essas barragens que ainda estavam em Minas Gerais em situação de risco. Então houve todo um trabalho de treinamento de população que estava em situação de risco, treinamento esse que nunca havia sido feito, instalação de alarmes, enfim, de tentar resolver a situação. Isso demorou muitos meses e hoje a Vale ela divulga que tem uma central de monitoramento que fica acompanhando, né, constantemente todas essas barragens agora, em Minas, agora, né? Ou seja, transcorrido esses 2 desastres, o de Mariana e o de Brumadinho. E um detalhe: o presidente afastado da Vale, quando ele assumiu com uma fala que era assim: Mariana nunca mais. Tá? E aí acontece Brumadinho, que foi muito pior do que Mariana em termos de perdas de vida. Né? A quantidade de lama em Mariana foi maior, mas as perdas de vida, as perdas sociais em Brumadinho foram muito mais significativas. De pensar, né? Entre uma tragédia e outra, 2 anos, não foi, parece que tempo suficiente para a Vale aprender a lição. Vamos ver se agora ela realmente aprendeu. Mas da divulgação que ela vem fazendo, note-se que ela dá uma ênfase grande, justificada, à questão, né, dos aspectos sociais, das perdas de vidas e tal. Mas muito pouco ela fala a respeito da questão ambiental, porque muito pouco foi feito para tentar recuperar os danos que foram ocasionados por esse desastre. Se os rejeitos ainda estão lá, um ano após, quer dizer, sim, o básico ainda permanece. Não permanece, né? Só lembrando também, e aí é o lado que cabe ao Ministério Público, e vamos ver o tempo da justiça, porque o Ministério Público de Minas denunciou, então, nesta semana, 11 executivos e funcionários da Vale e outros 5 da consultoria Tuvisud, né, por homicídio doloso, também um ano após, né? É muito tempo para uma tragédia destas dimensões, professor Pedro. Eu estranhei realmente essa demora, porque as causas elas estavam muito evidentes, nos relatórios técnicos que foram divulgados. E o meu receio é de que se chegasse a uma situação parecida com a de Mariana, onde ninguém foi punido. Né? Houve um grande acordo entre a Vale e o Ministério Público no sentido de promover recuperação, né, o ressarcimento, o pagamento, indenizações, mas ninguém foi punido em Mariana. E o meu receio é que acontecesse o mesmo em Brumadinho. Agora, realmente eu fiquei positivamente surpreso, porque eles pegaram realmente uma cadeia grande de comando, né? Não só pegando os técnicos que imediatamente escreveram lá o relatório ou acompanharam o desenvolvimento do relatório, mas também os superiores hierárquicos. Agora, vamos ver como é que a justiça processa isso, né? Enfim, espero que não vire
um processo como o Batomushi, por exemplo, que foi uma tragédia que aconteceu no Réveillon há muitos anos e que ninguém foi efetivamente punido, né? Então, esses grandes indiciamentos, né, muita gente envolvida, isso pode levar a uma maratona jurídica que pode, infelizmente, postergar uma decisão definitiva a respeito de quem deve ou não deve ser punido. O meu receio é esse. E há algumas decisões de auxílio com verbas, né, para as pessoas, mas é tudo emergencial. Está muito longe ainda do que essas vítimas merecem e devem receber na justiça. Uma solução efetiva. Não é? Bom, falamos da empresa, falamos do Ministério Público, da Justiça e o governo. E o papel do governo na sua avaliação, do governo federal, claro, ou Ministério do Meio Ambiente, em relação, que posição tem tomado, como é que o senhor vê a relação do governo, tentou se afastar da tragédia, como ficou o papel do governo? No primeiro momento o governo ficou totalmente alheio ao que estava acontecendo, né? Tudo bem, vamos dar um desconto, porque era um governo que estava recém-empossado, né? Havia 25 dias que o governo estava assumindo, mas não houve assim nenhuma visita, né, manifestação de apoio, de tentar coordenar ações de resgate, ações de identificação de corpos. Coube, no primeiro momento, ao governo de Minas Gerais assumir esse protagonismo. O governo ele já mostrava, né, o governo federal mostrava qual seria o comportamento dele ao longo do ano, porque se a gente reparar, quando ocorreram as tragédias, né, as queimadas na Amazônia, no primeiro momento ele também tentou se manter alheio a isso. E a mesma coisa ele fez em relação ao derramamento de óleo que assolou boa parte do Nordeste brasileiro, né? No primeiro momento não se manifestou. Uma ou outra visita do ministro do Turismo e tal, do ministro do Meio Ambiente, depois a Marinha veio a assumir. Em Brumadinho, infelizmente, o governo ficou alheio e veio só com a proposta de tentar endurecer o licenciamento ambiental dessas barragens de rejeito, coisa que o governo de Minas conseguiu finalmente aprovar, né, logo depois de Brumadinho, na Assembleia Legislativa Local, porque ele já existia um plano a respeito disso que não havia sido aprovado pouco antes, né? Então, essa tragédia realmente mobilizou, né, o governo de Minas, as pessoas, e aí a Assembleia Legislativa ficou muito mais sensível ao tema, conseguiu aprovar. Mas o que precisa efetivamente é fiscalização. Se a gente não adianta ter lei se a gente não fiscalizar, né? Porque depois que a tragédia acontece, você pode até punir os culpados, mas isso não vai fazer com que a situação volte ao que era antes, ou seja, isso não vai eliminar perdas de vidas, perdas sociais, desastre ambiental. Então, infelizmente, não dá só para confiar que as empresas vão cumprir a lei, é preciso fiscalização. E em termos de fiscalização, absolutamente nada de novo foi feito desde então. E como o senhor está dizendo, a natureza tem o seu tempo. Uma destruição dessa monta não se recupera em 1 ou 2 anos. Não. Então, agora voltando ao lado técnico, a sua especialidade, os rejeitos ainda estão lá, toneladas, muito bem. São ações de reflorestamento, retirada de material, ações de reflorestamento. O que é que tem que ser feito, ou deveria já estar sendo feito, professor? Nos locais de acesso, o que tem que se fazer é promover a limpeza e principalmente tentar desobstruir as drenagens, né, os córregos, os rios, os pequenos vales que estão atolados com essa lama, para tentar restabelecer uma circulação mais natural possível de água na região. A partir dessa circulação é que a gente vai favorecer com que a natureza possa se recompor, mas isso demora muitos anos, é questão de décadas, porque você tem que criar condições, e isso é muito difícil, principalmente nas áreas inacessíveis, criar condições para que a mata nativa volte a florescer. E essas condições hoje elas não existem, porque o solo que foi colocado sobre o solo original, quer dizer, essa camada de rejeito, ele tem muito pouco das características originais predominantes na área. Então você estabelece uma nova situação, seja em termos geomorfológicos, ou seja, a morfologia da região foi mudada em vários aspectos, drenagem foi modificada e composição do solo. Então, é até possível que isso, né, privilegie o florescimento não de novas espécies, pode até acontecer, né, espécies que não eram da
da região e que por algum motivo foram para lá transportadas, né, espécies exóticas. Mas é possível que determinadas espécies locais elas tenham umas condições mais favoráveis do que outras, criando ao longo dos próximos anos uma flora diferente daquela originalmente predominante na área antes da tragédia. Quer dizer, é uma situação em que dificilmente nós vamos voltar ao que era antes. Né? Como em Mariana. Como em Mariana. Infelizmente, devido à dificuldade de acesso para retirar todo esse rejeito, para tentar estabelecer, em termos geomorfológicos, uma situação parecida com o que era antes. Mas, onde for possível, é promover a remoção dos rejeitos, tentar um reflorestamento que privilegie a mata nativa e tentar, na medida do possível, restabelecer um fluxo normal de água para que a drenagem possa, ao longo dos anos, carrear, levar pelo menos parte desse rejeito embora. E acho que como nota final, um respeito e uma consideração imensos ao trabalho da Defesa Civil e dos bombeiros, do que Corpo de Bombeiros, incessantemente, ao longo de todos esses meses, né, professor, em condições muito adversas, porque a gente sabe que aquela lama tóxica, recuperaram boa parte dos corpos. E eles continuam trabalhando até hoje. Continuam, porque são 11 corpos ainda não encontrados. Né? Pode haver uma diminuição temporária agora por conta do carnaval, porque esse efetivo vai ser deslocado para Belo Horizonte por causa da segurança do carnaval, mas eles devem voltar porque são 11 pessoas ainda que estão desaparecidas. Muito bem, tá aí, um ano da tragédia de Brumadinho. Infelizmente, né, depois de uma tragédia como Mariana, uma outra tragédia ainda não ensinou como as coisas devem ser feitas. Né, realmente não ensinou, porque só para encerrar, como eu disse, nós temos, junto a grandes cidades como São Paulo, nós temos barragens em situação aqui, de risco, sem plano de contingência. Eu quero agradecer muito aos esclarecimentos do professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Bom dia.